Na esteira da CPI da pandemia, muita coisa tem acontecido nesses últimos dias. Desde que o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o Senado instaurasse essa CPI. Hoje, o ministro Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, diz que o telefonema de Bolsonaro para o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, é exatamente com a finalidade de tirar o foco da CPI da pandemia. Olha, realmente o que está sendo tratado pelos meios de comunicação nas últimas horas é a gravação de um telefonema entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senador Jorge Cajuru, de Goiás. Interessante, e o que chama mais atenção, é que o senador Cajuru gravou o telefonema e publicou esse telefonema. E o mais interessante ainda é que o senador Jorge Cajuru informou que comunicou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que estava gravando. E ele disse, o presidente disse a Jorge Cajuru que não tinha problema que esse telefonema fosse gravado. Como o presidente da República, nesse telefonema, tratou assim de alguns assuntos que, para nós, parecem ser assuntos que não podem vir à tona, são assuntos secretos, são assuntos da intimidade, de uma conversa reservada no telefone, nós ficamos sem entender como o presidente Jair Bolsonaro, segundo o senador Jorge Cajuru, tomou conhecimento que estava sendo gravado. Ora, estava sendo gravado para quê? Claro que se estava sendo gravado, mais cedo ou mais tarde, esse telefonema, essa conversa pelo telefone, poderia sair, poderia ir à tona como veio à tona. Os meios de comunicação desse país e de fora do país têm tratado exatamente do teor dessa conversa, onde o presidente Jair Bolsonaro conversa com o senador Jorge Cajuru, dizendo a ele da desnecessidade dessa CPI, da pandemia, dizendo ao senador, ainda o presidente da República, de que essa CPI vai ser instaurada exatamente com o propósito politiqueiro de atrapalhar com o seu governo. É isso que o presidente Jair Bolsonaro tem dito. Inclusive, uma conversa num telefonema que deveria ser reservada, ele disse também que o Jorge Cajuru, o senador, deveria pressionar, juntamente com o Senado, pressionar o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo determinasse ao Senado que examinasse alguns processos de impeachment contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja que imbróglio, veja que coisa complicada, veja que coisas que não dá para entender. Daí o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, ter dito, como eu falei anteriormente, que acha que esse telefonema, essa conversa foi vazada de forma proposital, com o objetivo de tirar o foco da CPI da pandemia. E aí é estranho mesmo, como o presidente Jair Bolsonaro trata de um assunto reservado, o senador diz a ele que está gravando, e ele diz, não tem problema que grave. E pode até ter dito, não tem problema que se divulgue. Pode até ter dito isso. Porque não quero crer que o senador Jorge Cajuru, que é amigo do presidente da República, tenha, por maldade, por conta dele, divulgado uma conversa telefônica entre ele e o presidente da República. Fica no ar, assim, algumas indagações, fica no ar algumas perguntas que
quando nós vamos conjecturar, nós poderemos até estar fazendo um pré-julgamento, mas é muito estranha essa história, né? O vazamento disso. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro deseja também, e eu acho que deve ser assim, aí eu concordo com ele, que essa CPI se estenda para outras esferas, para as 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. O fato é que está rondando, é notícia do momento. Em todos os canais de comunicação que se fala, é esse telefonema, essa conversa, a princípio, que deveria ser reservada entre o presidente da República e um senador da República, essa conversa ter sido vazada e, inclusive, queremos crer com o conhecimento e o consentimento do senhor presidente da República. Adelson Andrade, para o portal BR 104.